Giovana, então eu vou começar te perguntando o seguinte: em um dos episódios você destaca a questão do negacionismo da classe política e, por outro lado, os números, as pesquisas que mostram que a população brasileira está muito atenta às questões ambientais, ou seja, a defesa, as mudanças climáticas, etc. E ali no teaser, eu achei interessante que vocês dizem que a conta não fecha. Como é que você analisa esse cenário hoje? Sabe que essa foi uma das coisas que nos motivou desde o princípio assim, do podcast, né? Eu, antes de fazer o podcast, eu estava trabalhando como repórter do Estadão, e estando lá, várias vezes eu escrevi matérias sobre essas pesquisas, né, que mostram a preocupação do brasileiro com a Amazônia, com o meio ambiente em geral, com o aquecimento global, acha que é um problema importante, acha que é uma coisa que vai atingir não só as gerações futuras, como as gerações das pessoas ali que estão respondendo, né, ou, no máximo seus filhos, tal. Então, é muito interessante, assim, porque você tem uma resposta realmente muito boa nessas pesquisas e até animadora, né, para quem trabalha com isso, para todos nós, assim, você fala, pô, que legal, o brasileiro é preocupado com isso. Mas a conta não fecha porque ele não está votando de acordo com isso, pelo menos, né? Assim, fico pensando, né, outros assuntos que em geral as pesquisas destacam como as principais preocupações do eleitor brasileiro na hora de decidir o voto. Por exemplo, né, muita gente destaca a questão da segurança pública como sua prioridade, né, na hora de escolher, na hora do voto, ou a questão do emprego, ou saúde. E isso me parece, né, assim, eu não sou cientista política, mas pelas entrevistas e pelo que a gente vê de retorno, me parece que são coisas que são muito objetivas na hora da pessoa votar, né? Então, ela vai votar se a economia estiver bem, ela estiver com emprego, ela vai continuar apoiando um candidato eventual à reeleição. Isso vai ser importante para ela na hora de mudar o voto. Acho que a questão de segurança pública, por exemplo, acabou pegando para muita gente quando elas escolheram o Bolsonaro, né? Mas a hora que as pessoas colocam essa preocupação na questão ambiental, elas não refletem isso no voto, claramente, né? E eu acho que também a gente não tem um grupo considerável de representantes políticos que pensem desse jeito. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente quis dizer que a conta não fecha, sabe? Quer dizer, parece que é uma super preocupação, mas, na verdade, isso está pouco refletido nas intenções políticas e nas ações políticas mesmo das pessoas. Então, foi um pouco isso. E aí, a gente tentou entender por quê, né? Por que será que é assim? E aí, claro, são levantadas uma série de hipóteses ali, eu acho que algumas delas, de vários fundos, né? Uma delas de fundo, talvez, da própria compreensão do problema, da compreensão da questão ambiental. Então, você tem eu entrevistei a filósofa Débora Danovski, que é muito interessante, ela é carioca do Rio, não sei se vocês conhecem, e professora da PUC-Rio, mulher do Eduardo Viveiros de Castro, e ela tem uma análise de negacionismos em geral. E aí ela fala, por exemplo, que a questão do aquecimento global ela tem tantas facetas e ela se apresenta de formas muito diferentes para as pessoas. Então, você tem, por um lado, vamos supor, a gente está vendo uma onda de calor absurda na Europa, mas essa semana está super frio aqui em São Paulo, por exemplo. Ou, né, a gente teve uma onda de frio importante aqui. Então, a pessoa vê aquela informação e, tipo, está longe dela. Ou, às vezes, está até acontecendo no Brasil, mas ainda assim não está necessariamente onde a pessoa está. Ou são eventos opostos. Né? Então, você tem muita chuva num lugar, você tem muita seca no outro. Não necessariamente as pessoas entendem os dois movimentos como sendo a mesma coisa. E a questão do tempo mesmo. Tempo cronológico, né? Você tem, às vezes, a coisa acontecendo espaçada, então também a pessoa não compreende aquilo como parte de um movimento mais amplo, ou a questão geográfica mesmo, né? Então é um problema que está acontecendo na Amazônia, é um problema que está longe de você fisicamente. E pela diferença dele mesmo. Então, isso, né? As pessoas não entendem, aquela piadinha clássica que a gente sempre faz. Até quando eu estava pensando no podcast, a gente estava brincando. Que a gente sabia que a gente ia divulgar. O podcast estava saindo no começo do inverno, né? O nosso primeiro episódio foi dia 7 de junho.
E tinha vários momentos que a gente falava assim, o tempo que tal, não sei o que lá. E aí alguns dos nossos consultores falavam assim, mas a pessoa vai estar sentindo frio em casa quando ela estiver ouvindo. Eu falei, não, e eu aposto que vai ter gente falando, e esse frio? Cadê o aquecimento global? E, bom, isso é uma piada, mas, na verdade, assim, eu acho que ela está numa certa raiz das coisas, né? É uma piada, mas no fundo é isso, a pessoa não está sentindo. Ela pode até não achar, né? Ela pode até fazer a piada como uma brincadeira mesmo. Ela até pode concordar que o aquecimento global existe, ela acredita, tal, mas não, né? Ela não sente. E aí eu acho que essa compreensão em relação ao aquecimento global, a relação, na verdade, em relação às próprias questões ambientais. A Amazônia é longe para a maior parte das pessoas. Né? Então, eu me preocupo, claro, é até mal você falar, não me preocupo, né, com a floresta. Claro que eu me preocupo com a floresta, mas né? Então, esse é um lado da história, que eu acho que é da compreensão da situação. Outra é das conexões. Então, entender que o que está acontecendo na Amazônia e com o aquecimento global tem relação com a seca intensa, por exemplo, do ano passado e dos últimos, né, nos últimos 20 anos, a gente teve 3 grandes secas no Brasil, né, 2001, 2014 e agora 2021. Não entender que isso está acontecendo de um modo muito mais rápido do que acontecia antes, e não entender que isso está relacionado com, por exemplo, desmatamento, e não entender que isso é o que está ligado à sua conta de luz mais caro ou ao seu cafezinho mais caro. Enfim, então essas conexões todas, acho que é o segundo ponto. E o terceiro ponto é aí, acho que onde entra o nosso negacionismo mais brasileiro, que a gente brinca, assim, que eu acho que, tirando os últimos 4 anos, que eu acho que a gente viu um negacionismo mais clássico, entre aspas, se colocando, que é de gente realmente negando o aquecimento global, né? Acho que a gente tinha bem menos isso no Brasil, até bem recentemente. A gente tinha algumas figurinhas que eu até falo no podcast, assim, que eu acho que são figuras que eram quase anedóticas, porque eles estavam ali falando, sei lá, 20, 30 anos, mas ninguém estava dando realmente muita bola para isso. Né? Eu acho que não era uma coisa que parecia que estava influenciando, por exemplo, uma tomada de decisões, né? Esse negacionismo do aquecimento global, propriamente dito, a gente não tinha muito. Eu acho que ele mudou. Mas eu acho que a gente tinha esse negacionismo do agro, né? Eu acho que a gente tem um negacionismo mais institucionalizado no Brasil, que é de achar que que está tudo bem. Né? Que é achar que a gente é o país que mais preserva, que é o país que tem a agricultura mais sustentável, que é o país que está fazendo, que tem um agricultor muito preocupado, e isso é um negacionismo, né? Assim, é negar de fato o que está acontecendo no campo, que pode ser, muitas vezes, não culpa exatamente do agricultor, mas o contexto do agro né, se beneficia disso tudo. Então, a gente vê assim um pouco essas 3 coisas, sabe? Assim, o brasileiro, a gente até entrevista uma das pesquisadoras também, que é a Mariana Larsen, que ela é uma dinamarquesa, mas ela estuda negacionismo aqui no Brasil, no INPE, e ela fala isso, assim, que na Terra, né, que ama churrasco e tudo mais, é mais difícil as pessoas entenderem que o boi que ela come tem a ver com tudo isso. E, na verdade, a indústria faz esse papel, né? A indústria, o setor agropecuário, o agronegócio, na verdade, e a imprensa não ajuda. Então, né? Então, vai, eu falei um monte aqui, Márcio, já desculpa, mas acho Não, que excelente. resumindo, é um pouco isso, assim, foi a visão que a gente, mais ou menos o quadro que a gente tentou pintar, né? Que, na verdade, assim, talvez a gente só esteja arranhando aí, né, uma fração do que é esse quadro complexo, né? Mas mais ou menos é um pouco assim a visão que a gente tem. Onde é que você enxerga, como jornalista que está acompanhando há muito tempo a pauta ambiental, que o lobby do bem ambiental tá falhando e os gaps e as conexões com o lobby do agro? Essa também foi outra pergunta norteadora da gente, assim, como que quem ganha, né? Como que funciona a vitória de um lobby no Congresso, né? Isso foi uma coisa que a gente tentou muito entender, assim, para falar assim, tá bom, é só a força econômica do setor? Claro, os interesses todos. Aí a gente nem entrou no podcast, assim, acho que vocês devem ter reparado, a gente nem entrou exatamente nas maracutaias ali, a gente não entrou em, né,
quem está molhando a mão de quem, assim, a gente só foi falando muito das articulações, dos discursos, de como essas pessoas, esses grupos de interesse se posicionam. E é engraçado mesmo isso que você falou, Guilherme, porque você tem o lobby do agro, por mais que o agronegócio seja um setor extremamente pulverizado e com diversas entidades diferentes, e a coisa, né, o interesse porteira para dentro, o interesse porteira para fora, quem é mais o produtor, quem é mais o setor industrial, quem é mais o exportador. Em teoria, eles têm interesses bem diferentes e são influenciados diferentemente pelas notícias negativas, né? Você tem, né, o setor de exportação vai se importar muito mais com outros países se incomodando com o desmatamento em alta, por exemplo, e o produtor internamente menos, né? Mas a gente vê assim que o lobby do agro se organizou para meio ser uma coisa só. Assim, na hora de agir no Congresso, eles são muito unificados, né? Eles simplificam o discurso, eles repetem o discurso. Então, é impressionante como a gente vai ouvir sempre as mesmas falas dos mais diferentes atores do setor, né? Todos eles vão falar, a gente tem uma legislação muito rigorosa, a gente não sei o quê, a gente não sei o que lá. Você vai, assim, às vezes até você dá uma sensação de déjà vu mesmo. Assim, tipo, não, pera, já entrevistei essa pessoa? É sempre o mesmo discurso. O lobby da energia, por exemplo, realmente você vai ter muitos atores diferentes e cada um tentando puxar o fogo para sua sardinha ali. Enfim. Energia a gente tentou abordar, né, ao longo de 3 episódios, mas ainda é um setor que eu achei que a gente teve mais dificuldade, assim mesmo, porque é difícil. Agora, o que não faz? O que faz o lobby ambientalista não ser bem sucedido, né? Eu acho que tem... Eu não sei se eu sei responder, mas eu acho que tem algumas pistas, né? Uma delas, por exemplo, que muita gente falou, foi a forma... O tal do discurso, né? A forma de se posicionar, que às vezes vem com uma coisa muito sabichona, meio arrogante, meio alarmista, o fim do mundo, etc. e tal, e que nem sempre isso é bem recebido, mas como muda isso, né? Assim, eu não sei, sabe? Assim, é fácil identificar ali, tem esse problema e esse problema. Por exemplo, a coisa do facilitar o discurso, né? Simplificar o discurso. O que o agro faz? O agro, às vezes, distorce dados. O ambientalismo vai distorcer dados? Não vai, né? Assim, né? Porque a gente não está querendo... ninguém quer enganar ninguém para ganhar uma disputa, né? Assim, então, como você vai resolver isso? Eu acho, assim, a minha impressão é que precisa aumentar essa representação política. Você precisa aumentar essa bancada. Precisa ter mais gente. Basicamente isso, assim, você precisa ter mais gente. E será que não precisaria ter, igual tem o Instituto Pensar Agro, não deveria ter um Instituto Pensar Ambi? Por dinheiro mesmo. Mobilizar a articulação, né? Debater junto como fazer. Eu acho que a gente tem uma coisa muito dispersa na questão do ambientalismo, no lobby do ambientalismo, porque ele se mistura com... Ele tem muitas facetas de problemas, né? Então a gente vai ter toda uma faceta do problema da justiça climática, a gente vai ter todo o problema Por exemplo, né, eu estava lembrando agora, eu vi um pessoal comentando sobre esse plano de energia, né, que foi lançado, acho que até por vocês, né, recentemente, para o Nordeste, né, como que poderia crescer e tal. E aí eu ouvi algumas discussões assim, tipo, tem todo um problema sério humanitário que está se colocando, né? A gente tende a ver a energia renovável como maravilhosa e, putz, tem que ser ela por aí mesmo, e ela vai ter conflitos, né? Se ela for feita no mesmo modelo de desenvolvimento que foram feitas as hidrelétricas, que foram feitas outras fontes de energia, você às vezes está atropelando comunidades, né? Tem um processo às vezes meio brutal aí, que é um processo brutal do modelo de desenvolvimento do Brasil, né? E aí quando eu acho que o ambientalismo ele quer fazer tudo certo, né? Assim, a gente eu estou me colocando como, né? Almeja fazer o mais certo para todo mundo, né? E aí você vai
existem obstáculos dentro do próprio movimento, porque como você unificar o discurso? Eu estou falando isso assim, eu estou um pouco confusa talvez na minha resposta, mas, por exemplo, uma coisa que eu questionei muito voltando para o agro. A gente sempre ouve que o agro tem essa divisão, o agro mais moderno, o agro mais arcaico, e que isso é uma divisão super maniqueísta. Na verdade, o agro se divide em muitos outros níveis. Tem um livro muito bom até que eu recomendo, quem quiser ler, A Formação Política do Agronegócio. E é impressionante, assim, porque o Caio... O livro acaba sendo bem fininho, então o Caio ele não se aprofunda muito em cada uma das coisas que ele coloca. Mas, ao mesmo tempo, ele vai destrinchando isso, então é muito legal de entender. Como tem ali, ele classifica em pelo menos 6 espectros o agro. Do mais radical para o mais ambientalista, digamos assim, ele põe 6 níveis. E aí eu sempre me pergunto, assim, que esse lado do espectro mais ambientalista, mais verde, mais preocupado, ou pelo menos mais ecologicamente correto, tentando ser, né? Por que ele não se sobrepõe aos outros? Por que eles não conseguem virar o jogo? Por que eles estão reféns do lado mais arcaico? Né? Isso eu acho que é uma pergunta que não foi bem respondida até hoje. Assim, eu não acho que a gente consegue responder isso no podcast. E é uma coisa que eu queria instigar mais essas lideranças do setor a tentarem responder. Porque, na prática, quando vai agir no Congresso, eles agem em bloco. Né? Eles se unem, eles simplificam. Então, assim, a gente tem 25 demandas que a gente gostaria de atender. Vamos reduzir para 5. Nessas 5 aqui, concordamos com essas 5? Ótimo, vamos para o pau. E às vezes você vai pegar, tipo, lei da regularização fundiária. Tem um monte de gente do agro criticando, né? O Marcelo Brito, que eu cito, a gente que vira e fala assim, não, cara, não precisava ser por aí. Mas está lá, de fato, impedindo que isso seja proposto no Congresso? Não está. Então, assim, o que eu quis dizer é, na hora de votar, eles votam em bloco e mandam bala. Eu não sei se o ambientalismo tem essa concatenação, assim, sabe? Às vezes eu acho que é um setor que acaba com muitas preocupações, muitos interesses, muitas agendas, e eu não sei quanto que ele se fecha em bloco. Mas eu estou pensando em alto aqui com vocês, assim, também não tô... não é uma resposta não, viu, Guilherme? Mas, assim, algumas reflexões que eu acho que dá para pensar, né? E talvez, assim, e eu acho que forçar, de alguma maneira, uma ação mais efetiva desses atores que estão no agronegócio ou no setor empresarial, que adoram se gabar que são sustentáveis, que adoram usar as novas siglas da moda, ESG, mas que não reflete em voto, que não reflete em política pública. Que adianta? Eu fico assim, para mim, eu sei lá, eu acho lindo que o setor empresarial esteja agindo, mas na prática, o que está desmontando o país são as ações do Congresso. Né? Assim, mesmo se a gente mudar o presidente, o que vai ser o Congresso? Se continuar sendo um Congresso que está conseguindo atropelar todas as regras, o regramento ambiental, né? Continuamos reféns, assim. Então, eu acho que, sabe, sei lá, eu acho que o setor empresarial com o setor político, eles têm que conseguir se unir para o bem aí, né? Para ações refletivas. Não adianta só ficar falando, meu setor está fazendo. Né? E eu acho que é um pouco isso, assim. Então, talvez precisasse de um instituto Pensarambi que fosse capaz de concatenar tudo isso em menos pautas. Definir aqui 3, 4, 5, são essas 5 aqui que a gente vai lutar. É o que o Pensar Agro faz, e eles estão conseguindo. Eu queria perguntar para você, na verdade, se você sabe ou pode comentar um pouco melhor sobre o papel do jornalista em criar esse imaginário, em realmente fornecer não somente essas informações catastróficas que a gente tem que falar também, mas se tem alguma forma de, através do jornalismo, principalmente no jornalismo ambiental, jornalismo científico, da gente chegar até essas outras pessoas, a gente criar esse imaginário, a gente registrar, né? O seu podcast é uma viagem deliciosa, assim, deliciosa
em parte porque a gente tem que aguentar muita verdade nua e crua, mas deliciosa porque a gente consegue se imaginar cruzando ali com você. E aí eu queria saber se você acha que tem muito a se fazer pelo imaginário coletivo e como. Sem dúvida nenhuma, sim. A gente tem que... Acho que o noticiário da Amazônia e de ambiente ele tem que ser cada vez maior e mais constante mesmo, né? Eu acho que tem um pouco... A constância me parece um problema, porque às vezes a gente dá matéria... Acho que mudou um pouco, talvez, nos anos Bolsonaro, porque o problema cresceu tanto que os jornais, de um modo geral, passaram a dar muita atenção, né? Mas, quando você é sequestrado por uma agenda muito negativa, acaba que o noticiário fica negativo, né? Então, você está o tempo todo meio correndo atrás do estrago ali. Então, por exemplo, né, a Folha, né, fez uma sequência de reportagem super legal chamado Amazônia sob Bolsonaro, e que, né, ia mostrando, não sei se mês a mês, eu não lembro qual que era a periodicidade das matérias deles, mas mostrando o que ia acontecendo, o que ia acontecendo. Então, assim, como que nos cabe isso, né? É falar sobre o assunto, né? Mostrar. Agora, eu acho que sim, eu acho que em termos de imaginário, talvez a imagem que a gente esteja mais passando hoje é a de que a Amazônia está acabando. E eu desconfio, e eu não tenho nenhum indicador para confirmar isso agora, mas que muita gente pode meio ter entregado os pontos, assim, sabe? Tipo, ela já está muito desmatada, assim, tipo, a Amazônia, sei lá, não tem muito mais o que fazer. Meio, tá bom, e a gente vai dando esse quadro, né? A hora que a gente vira e fala como que você tem a coisa do crime organizado, como as forças criminosas, elas dominam a Amazônia hoje de uma maneira tão intensa e espalhada, né? Então, você vê todo lugar, assim, tem algum tipo de ação muito negativo, né? Eu acho que isso ficou muito evidente com o assassinato do Dom e do Bruno no Vale do Javari. Assim, você vê o Vale do Javari, né? Que aquele lugar já tinha acontecido, né? Não é que ninguém sabia que tinha problema lá, mas um lugar tão distante de tudo, né? Tão ermo, ainda tão preservado, né? Assim, você tem muita floresta naquela região ainda. E ela ali tomada completamente pelo crime organizado. Então, eu acho que dá um desânimo também, né? Dependendo da forma como é a nossa cobertura. Sabe que esse foi um retorno que eu tive muito no podcast, assim, muita gente elogiando, gostando, ou falando que, puta, eu passei muita raiva, mas uma raiva até boa, digamos assim, mas gente assim que fala assim, eu fico deprimido ouvindo, porque, e olha que a gente tentou trazer com humor, trazer com não sei o que lá. Acho que, assim, eu acho que é uma coisa que a gente, como imprensa brasileira, não equacionou muito bem ainda, que é como fazer o jornalismo de soluções para a Amazônia e para outras questões ambientais no Brasil, porque eu acho que por algum tempo a gente deu matérias, a gente imprensa como um todo, assim, que são os bons exemplos, mas fica parecendo quase uma expressão que me apareceu agora na cabeça, mas fica quase parecendo um conto de fadas. Isso aqui dá certo, olha que lindo. E fica uma coisa sem escala, né? Parece que não é replicável, parece que aquele caso lindo, maravilhoso, estamos dando aqui, olha que boa notícia. E a boa notícia não necessariamente, né, vira uma coisa maior. Tal. Então, eu acho que por muito tempo, a gente ficou nessas, assim, de ou dar, né, a notícia negativa, o drama, o crime, a desgraça. Não, puxa, mas o leitor está cansado de ver tanta desgraça, vamos trazer alguma coisa boa. Mas talvez uma das coisas que o jornalismo precise melhorar é como essa coisa boa pode vingar, né? Como transformar... Não é que a gente só está deixando de olhar para a notícia ruim e olhando para a notícia boa. Como que a gente consegue fazer que essa notícia boa se sobressaia a notícia ruim em termos de escala, né?
Então, eu acho que esse é um desafio, assim, porque, por exemplo, muito do imaginário se ajuda com boas histórias. Então, né, eu fico pensando sempre nesse sucesso do Pantanal, assim. Poxa, né, as pessoas têm uma ideia de Pantanal muito diferente, talvez, do que elas tenham de Amazônia, por causa da novela. Porque eu acho que também, né, não é só mostrar as belezas, como a Amazônia é incrível, que, na verdade, talvez ajudasse também, né? Porque, vem entender como aquilo é incrível em termos de... Vocês viram uma campanha que está sendo feita agora? Eu até estou colaborando meio como uma consultora de conteúdo ali, esse Amazônia Mãe do Brasil. Eu acho que tem uma coisa interessante que eles estão tentando fazer, que é isso, assim, é mostrar como é uma região muito viva em vários aspectos, né? Assim, como você tem uma série de coisas ali acontecendo, entender mesmo o que é a Amazônia, né? Acho que precisa ter isso mesmo, porque se a gente fica só na má notícia, ou nessa coisa muito pitoresca, assim, mas entender como que é uma região que se relaciona, o que tudo tem a ver com a gente, sabe? Com quem está nas cidades, com quem está longe, como ela é importante, né? Assim, eu sinto que as pessoas não entendem como a Amazônia é importante. Elas entendem, talvez, o lado ético até da coisa, né? Puxa, não vai destruir a maior floresta tropical do mundo, mas além disso, não sei nem se elas entendem isso, mas além disso, elas entendem como é útil. Você chega até a comentar que o lobby, não sei se exatamente isso, mas o lobby ambiental era até mais organizado antes, foi ultrapassado, né, pelo lobby agro em algum momento, e você falou aqui, realmente, não tem uma explicação exata para isso. Eu confesso que a minha resposta era simplista, era mais a questão econômica, né, o poder econômico. E eu fiquei pensando justamente como que, se talvez não seja a própria, algo que vem crescendo ultimamente, do reconhecimento do valor da floresta interna, da economia da floresta em pé, se com isso não pode, aos poucos, trazer esse poder econômico, talvez para um lobby ambiental, e até assim como não desvirtuar isso, né? Talvez em algum momento de virar, perder o rumo que a gente espera que tenha. Então, era mais comentar sobre isso. Eu realmente pensei inicialmente que, numa resposta mais simplista, em termos de poder econômico e como... Não, mas acho que no final das contas, sim, mas acho que assim, com certeza o poder econômico é o fiel da balança ali, né? Eles conseguiram realmente mudar o imaginário para o país e para o mundo, isso que o Sirkis falou agora, né? Então, entendeu? É aí que eu acho que a organização vai além, né? Em termos de articulação, de estratégias. Óbvio que o dinheiro importa, mas eu acho que eles realmente eles quiseram conquistar corações, sabe? Eu acho que isso é engraçado, assim. Quando você vê os discursos do Evaristo, né? Eles querem parecer que eles são legais, que eles são bonzinhos, que eles são super certos. E precisaria, se fosse só pela questão econômica, eles simplesmente poderiam negociar por esse lado, né? Mas não, eles fizeram uma imagem. Isso me parece uma coisa a se entender, sabe? A se prestar atenção, a tentar usar esses artifícios. Essa coisa de conquistar corações não é pouca coisa. Não é pouca coisa, porque aí a pessoa mais simples, que está em casa, que vai apoiar, ela vai levar por esse lado, ela foi tocada, sabe? Ela concorda, realmente, é a minha comida. Olha como isso é importante. E também tem uma coisa histórica, né? Quantas pessoas no Brasil não vieram de famílias rurais? Né? Mesmo quem hoje está morando nas cidades. Tem esse histórico, né? Todo mundo vai ter na família alguém que, né, o avô tinha uma fazenda, mesmo que fosse pequeno, né? Um pequeno produtor, não estou nem dizendo... mas todo mundo, de algum modo, veio do campo. Tem essa relação com a terra. E a gente tem 30 milhões de habitantes na Amazônia Legal, e esses 30 milhões de habitantes têm uma condição de vida abaixo da média brasileira. O IDH é mais baixo do que das outras regiões, né? Então, são pessoas muito pobres, muito simples, e a grande maioria vivem às margens das grandes cidades, das metrópoles que tem lá. E eles se beneficiam muito pouco da floresta amazônica. É uma mosquitada, é malária, cobras peçonhentas, aranhas, e etc, etc. A gente nunca conseguiu pensar um modelo de desenvolvimento para a região que conseguisse incluir esses 30 milhões de habitantes. Eu acho que a questão da Amazônia passa muito pela questão fundiária,
E às vezes eu acho que é um pouco simplista a gente falar que é o agro, tá? Porque eles desmatam. Teve esse documentário agora da Miriam Leitão, não sei se vocês viram, mas eu achei muito bom. Tinha algum tempo já que eu não estava um pouco mais a fundo da região. A última vez que eu tinha ouvido falar é que o Pará tinha 2 vezes, nos cartórios tinha 2 vezes a área. A Miriam Leitão mencionou 4 vezes a área do Pará está em processo tentando a posse da terra. E a forma mais barata de ocupar a terra que o cara está querendo a posse é jogar umas cabeças de gado lá, e segurar por 5 anos, tentar um uso capião, alguma coisa assim, né? Então, a questão fundiária eu acho que é fundamental de ser resolvido, e eu acho realmente que não dá para botar no mesmo saco todo o agro, entendeu? Se a gente conseguir adjetivar qual agro é bom e qual não é, eu acho que a gente consegue trazer o agro bom para o nosso lado. Quando eu falo de agro, eu não estou falando de todo o produtor rural do Brasil, mas eu estou falando que a representação do agro no Congresso brasileiro tem um poder tamanho de políticas públicas, né? de criar legislações que passam um sinal muito claro para o campo. Então, assim, isso foi uma coisa que você vai ouvir mesmo as pessoas lá dizendo. As pessoas lá vão falar assim, tem um cara que, né, eu escuto pro 3º e pro 4º episódio, que é o Neri Prazeres, foi ex-prefeito de Novo Progresso, hoje é diretor de um consórcio dos municípios ali do Médio Tapajós. E ele vai falar isso com toda... o grande problema do Código Florestal foi que ele não anistiou até 2012. Como ele anistiou até 2008, gerou ali, né, aquela confusão na cabeça das pessoas, devia ter sido 2012, e agora eu acho que só vai resolver esse problema se anistiar até 2021. Isso porque a entrevista foi ano passado. Se eu fosse falar com ele agora, ele ia falar anistiar até 2022. Então, assim, essa sensação da impunidade, se forçar um pouquinho mais, a gente consegue uma anistia maior, isso tudo está ligado, no meu entender, a essa ação da bancada ruralista. Né? Assim, então, nesse sentido que a gente tenta, usa, né, esse exemplo do agro como esse exemplo poderoso de impacto, de destruição, por causa dessa bancada. E aí é o que eu digo, que foi a minha resposta anterior, não lembro para quem agora, que é onde eu acho que o agro ilustrado, que o agro inteligente, que o agro que está muito preocupado com isso tudo que está acontecendo, teria de ter uma forma de pressão maior para que essa legislação não fosse desmantelada dessa maneira. Assim, eu acho que é uma das coisas, né? Uma das ações que eu sinto falta deles. Então, o Marcelo Brito tem toda a razão em falar que não existe um agronegócio na Amazônia, mas existe muita gente se beneficiando disso. E você vai ter, com o passar do tempo, exatamente isso, né? Você vê como que o desmatamento no que ele vira depois, como que ele é ocupado, e é isso, ele vai ser ocupado por pasto. Tá bom, pode ser só 4, 5 cabeças que o cara só está usando para vender a terra, beleza, mas é um gado ali, né? Assim, esse gado vai acabar alimentando uma fazenda que está teoricamente certinha, né? Então, assim, você tem isso. E você tem uma pressão do agronegócio sobre o desmatamento. Né? Quando você vê qual que é o vetor de pressão, quem está empurrando tem a ver com o agronegócio. Então, acho que é um pouco esse o cenário que a gente tentou traçar. Assim, não é que eu acho que talvez, assim, meio meia-culpa aqui, eu acho que talvez a gente não tenha deixado tão claro isso do agora, assim, né? O que era a nossa teoria por trás, né? Assim, de não demonizar o agronegócio como um todo. Mas o que eu realmente culpo o agronegócio é por não ter uma ação de combate ao problema. Se ele sabe que não é assim, se ele sabe que a imagem dele está sendo manchada, como que esse agronegócio não está fazendo uma campanha maior por mais legalidade, por mais cumprimento das leis, por mais cumprimento das regras? Ele só sabe se reclamar que tem regra demais no país. Né? O tempo todo a gente vai ver gente tentando diminuir o Código Florestal. Então, assim, beleza, vocês não têm culpa, mas também vocês não estão ajudando a resolver o problema. E eu acho que vocês deveriam, porque vocês são parte do problema. Né? Me parece isso, assim. Agora, em termos do desenvolvimento, você tem toda a razão, assim, você tem que trazer alguma alternativa para essas pessoas. Eu acho que avançou, né, um pouco no Brasil o projeto de pagamento por serviços ambientais, mas não virou ainda, né, assim, avançou em termos de projeto de lei, mas que eu saiba não tem nada realmente muito concreto acontecendo ainda.
É isso, assim, acho que tem muita gente que está pensando nessas alternativas, né? Muita gente pensando aí no que seria essa Amazônia 4.0, bioeconomia, outras fontes de renda, acho que, assim, todo mundo, assim, é isso, você tem que trazer alternativa de renda para essa população. Eu não vejo, assim, a gente passou 4 anos perdido nisso, né? Ninguém pensou, não, a gente passou 4 anos com um governo que simplesmente não foi procurar essas alternativas. Então, assim, é um trabalhão, né, que vai se ter pela frente daqui para frente. Eu queria que tu comentasse sobre essa questão, né, da formação, né, da questão do especialista, do engajamento socioambiental do jornalista, né? Tá. O jornalismo ambiental, eu acho que ele nasceu muito atrelado ao jornalismo científico, né? Você tinha as duas coisas sendo cobertas nas mesmas editorias, assim. E porque muita da coisa do jornalismo ambiental vinha também da compreensão que partiam dos estudos científicos, né? Então, você ter algumas compreensões do próprio aquecimento global, da importância da biodiversidade, das relações, por exemplo, entre floresta e chuva, tudo isso parte de ciência, né? Parte de pesquisa. Então, você ter essa capacidade de ler um paper, de conversar com um cientista, de entender, assim, de fato, é bom você ter uma especialização, assim, nisso, porque é difícil, né? Assim, às vezes ler um paper é difícil, não é todo cientista que é... Hoje está muito melhor no Brasil, né? Mas nem sempre todo cientista está disposto a conversar com a imprensa. Então, é bom que você tenha ali, que você não chegue completamente cru, porque parece que você vai falar besteira. Então, isso tudo ajuda. E aí eu acho que o jornalismo ambiental ele veio nessa rabeira, né? Das pesquisas ligadas a questões ambientais. O meu entender hoje, já há alguns anos, mas eu acho que a questão ambiental, ela passa a ser multidisciplinar mesmo, assim, multifocal, né? Eu acho que hoje a gente não pode mais encarar a questão ambiental como um nicho, né? Como na editoria de ciência e meio ambiente. E aí, nesse sentido, é legal que você tenha repórter de economia, sacando um pouco de ambiente, é legal você ter o repórter de política sacando, porque é isso, assim, às vezes eu acho que ambiente se tornou um problema por causa do aquecimento global, mas considerando o Brasil e a relação a bomba que a gente tem com a Amazônia, né? Porque se a gente perder um pouco mais da Amazônia, a gente vai ter... Bom, a Amazônia vai virar uma bomba de CO2, né? Assim, acho que a gente está muito no limiar ali para algumas regiões do turning point e tudo mais. Então, de repente, isso que hoje é um salvaguarda, eu acho que assim, sem a Amazônia a gente não alcança o Acordo de Paris, por exemplo, né? Se a gente perder a Amazônia, o Acordo de Paris está danado. Assim, não tem, né? A Amazônia realmente ela com essa capacidade, né, de absorver carbono, tá? Então, assim, a gente tem a Amazônia aqui, né? Então, assim, é um problema de relações internacionais, é um problema de relações econômicas internacionais, é um problema de relações econômicas nacionais, é um problema de segurança alimentar, é um problema de segurança energética, né? Então, assim, a hora que você pensa em como ela está interligada nisso tudo, é importante que o jornalismo também reflita isso, eu acho. Então, é importante que você tenha também o jornalismo de economia, o jornalismo de política, o jornalismo de internacional, todos eles sendo capazes de conversar com isso, e não só o repórter da editoria de Ciência e Ambiente, sabe? E que tudo bem, assim, eu acho que foi meio como a gente foi se moldando ao longo dos anos, mas eu acho que cada vez mais, assim, nem que você tenha uma pessoa num papel de coordenação, que manje mais das questões ambientais e que possa dar toques, e que possa... Mas, assim, eu vejo que os jornais, eles têm que entender essas relações e têm que começar a tratar elas em todos os lugares. Já está acontecendo, eu acho que tem muita gente fazendo isso, mas ainda você vai ter matéria de vez em quando saindo. Eu me lembro... sei lá, auge das queimadas, ali 2019 ainda, e você ter, sei lá, um repórter de agro, mais o agro, o negócio mesmo, né, a parte econômica, fazendo uma matéria, sei lá, com o Evaristo, citando a Embrapa, trazendo um dado X, engolindo aquele dado, aceitando, porque era da Embrapa, sem ter um menor questionamento, sabe? Ou você ter uma matéria de energia, eu acho que energia a gente vê isso demais, né? Então a gente vai ver a questão da MP da Eletrobras vem com o jabuti das térmicas a gás e você não tem
Ponderação, né? Você não tem muita ponderação ali, você só tem a ponderação pelo lado da conta de luz, mas você não tem a ponderação pelo lado do clima. Então, eu acho assim, é importante ainda ter o especialista, o cara que está ali se debruçando sobre isso, mas talvez esse cara não só como o carinha do nicho, mas de repente um cara com esse papel mais de coordenação, assim, eu sinto falta disso ainda hoje. Mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo, foi ótima a discussão, acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa, adoraria ficar um pouco mais de tempo, mas sei que seu tempo é corrido. E, de novo, parabéns. Eu acho que esse podcast é um sucesso. Recomendo a todos que ainda não escutaram, escutem. Ela dá uma visão muito clara das nuances políticas dos nossos atuais problemas ambientais. E Giovana, sempre convidada aí, CBC, sinta-se em casa, CBC sempre de portas abertas aí para te receber. Valeu mesmo.